Bom dia! Estamos dando continuação aqui. Eu estarei trabalhando no meu blog da Primeira Guerra Mundial. E eu estarei nesse momento aqui discutindo um pouco com vocês sobre esse acontecimento, sobre esse período marcante. O blog ele vai trabalhar com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nesse momento eu estarei falando nessa videoaula, sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse projeto é um estágio supervisionado do 7º semestre da Unifax. Eu sou aluna de História do 7º semestre. Então, essa aula é voltada ao ensino médio. Então, tanto que vocês trabalham também no Fundamental 2. E no ensino médio, vocês tornam novamente aprofundar o conteúdo sobre o conteúdo da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial. Sim, indo para o foco da nossa aula, estaremos trabalhando aqui a Primeira Guerra Mundial. Inclusive tem um podcast no blog. Período. Nós vamos destacar primeiro o mais marcante. Qual o período? Sempre em história nós temos que observar isso. Bem no início do século XX, né? A Primeira Guerra Mundial. Então nós temos aqui 1914 a 1918. Bem antes da metade do século XX, né? Bem no início. Então, a Primeira Guerra Mundial, mais importante, quando você destaca essa questão de um período de guerra, de conflito, nós temos que observar os dois lados da história e o que motivou. Quando nós, como alunos, estudantes, precisamos entender que quando a gente estuda história, ao mesmo tempo nós vivenciamos fatos ligados a essa história, não é? Então, quando fala-se em guerra, existe uma guerra entre pessoas, ou entre nações, ou uma discórdia, não importa como, ela sempre tem um motivo. Tudo é o motivo, que nós vamos colocar aqui, que significa a causa, né? As causas. Então, o que a gente vai discutir aqui na nossa aula a princípio? A causa. O que levou à causa dessa Primeira Guerra Mundial? Né? O que motivou a todo esse conflito, que quando nós destacamos, nós falamos assim, poxa, a Primeira Guerra Mundial, no mundo, a gente pensa que foi no mundo todo. Mas a maior parte dessa guerra, ela se concentrou entre os países europeus, dentro da Europa mesmo, naquele processo ali que já se vinha indo para a Segunda Revolução Industrial, né? Já estava no processo da Segunda Revolução Industrial, quando a gente coloca a Primeira Revolução Industrial, né? Lá ainda no século XVIII, né? Aí a gente pensa assim, poxa, nesse processo aqui, a gente já está no processo já está na Segunda Revolução Industrial na Europa. Então, as grandes potências nesse período aqui, a gente tem ainda a Inglaterra e a França como grandes potências, né? Inclusive, a França e a Inglaterra são antigas rivais dentro da história, sempre foram rivais. Quando nós colocamos aqui essas duas grandes potências, elas tem uma conferência no qual se reúne esses países que são tidos como os países imperialistas no mundo, que são esses países da Europa. Então nós temos com grande força a França, a Inglaterra, aí você vem outros países como a Alemanha, como a Bélgica, que tem o Império, que no caso é o Império Austro-Húngaro, né? Então, que depois ele é dividido, esse império, que aí torna a Áustria, a Hungria. Você tem esses países concentrados na Europa como grandes países, como países imperialistas. E esses países, justamente devido a essa força econômica, em relação a outros países no mundo, eles acabam são colocados como países dominantes e superiores economicamente. E o que é que acontece? Existem os outros países que pertencem às regiões que eu vou colocar aqui, que é a esses outros continentes, que é, no caso, na questão, que é o continente africano, né? No caso, que é a África, a Ásia e a Oceania.
encontram-se nesses 3 continentes são países em situações mais precárias e são inferiores em relação aos países do continente europeu, que está em maior desenvolvimento, como eu falei, já está no processo da segunda revolução industrial. E o que é que acontece? Existe uma disputa por esses territórios, nesses continentes, uma disputa por dominação, tanto que atualmente nós sabemos dentro da história, né, vocês vão continuar estudando, que muitas colônias inglesas, francesas, né, nesses países, né? Tanto você tem colônia da Bélgica, você tem colônias inglesas nesses continentes aqui, a Oceania mesmo. A maior influência aqui é a holandesa, a inglesa dentro desse país da Oceania. Na África também. E aí depois, com o tempo que essas colônias foram se libertando, mesmo assim até hoje vive uma situação econômica muito precária. Muitos países que conseguiram se libertar, a República Democrática do Congo, né? A Nigéria, no caso estou falando dos países da África, né? Da Ásia nós temos a região de Hong Kong. Então eles saíram dominando. A Índia, no continente africano, país, né? Da Índia, a Índia que vai ter um conflito aqui que é a guerra do ópio, porque eles, na Índia, quando eles colocam aqui e tentam explorar os indianos nas lavouras de algodão, né, os ingleses exploraram os indianos nas lavouras de algodão, e para que eles trabalhem mais, eles dão ópio, que é um tipo de folha, é um tipo de produto, de folhas naturais, assim, né? Mas só que é muito forte. E isso eles tomam esse ópio dos ingleses e não sabem, e aí começam a ter os sintomas de envelhecimento muito rápido. Os indianos com 30 anos envelhecem rapidamente, acabam perdendo os dentes, ficam a aparência fraca. Mas isso tudo é como se fosse uma droga para poder eles trabalharem mais rápido na lavoura de algodão. E aí o que ocorre? Ocorre a guerra do ópio, porque os indianos começam a se rebelar contra os ingleses. Então você tem esse processo, que aí depois vem a descolonização. Mas antes disso aqui, os países relacionados a esses 3 continentes, eles são alvos de disputas entre essas nações imperialistas. Quais seriam essas nações imperialistas que nós poderíamos citar, né? Nós temos a França, nós temos a Alemanha, a Itália, a Inglaterra e dentro dessas nações, a Holanda. Então, essas nações imperialistas do continente europeu, elas entram em disputas, entram em conflito por esse território. Mas elas estabelecem, assim, a princípio, uma paz armada, mesmo uma querendo disputar a outra. Dentro disso aqui ainda tem esse sistema político muito forte, que é o que nós falamos muito dele até hoje, que ele está lá desde as grandes navegações, o capitalismo, né? O capitalismo muito forte. O capitalismo. Então, todas elas lutando nesse processo da Revolução Industrial, com esse sistema econômico, da lei da oferta e da procura, da luta para produzir mais, para mais dinheiro. Então, elas entram em disputa. Aí, quando nós colocamos aqui, podemos destacar o Japão e a Itália, a Alemanha e a Itália, elas acabam ficando de fora, mais de fora da conquista desse processo. Tanto que a gente não ouve tanto falar, né, de colônias alemãs, colônias italianas. Então elas ficam mais à parte desse processo. E aí começam, devido a essa luta imperialista, elas começam a já se articular, essas duas potências, contra esses outros países, que principalmente a Inglaterra e a França. E o estopim que é muito falado, né? Nós sabemos que foi o assassinato do arquiduque, né, Francisco Ferdinando. Mas esse estopim foi realmente o estopim, mas não foi a principal causa, né?
esse estopim desse assassinato do arquiduque, nós vamos ver, inclusive, vários livros de história, em filmes, né? Inclusive, é importante vocês terem um acervo muito grande de filmes ligados à Primeira Guerra Mundial. E vocês podem estar vendo, muitos filmes ligados à Primeira Guerra, que vocês vão um pouco estudar, documentários, livros. Aqui, o assassinato do arquiduque foi em Sarajevo por Gavrilo Príncipe. Ele era um líder terrorista da chamada Mão Negra. Então, a Áustria ela já vinha com a disputa com a Sérvia. Então, essa disputa entre esses dois, por território, a Sérvia ela tinha, por um lado, um apoio da Rússia, que era comunista, do Império Russo, no caso, né? Que a Rússia era um império, né? E pertencia naquele período à dinastia Romanov. Então, esse apoio, a Sérvia ela queria ocupar, importante também vocês sempre observarem esses territórios no mapa. Então, a Sérvia ela tinha aquele apoio do Império Russo. E a Áustria, por outro lado, ela tinha o apoio da Alemanha. Então, esse grupo terrorista Mão Negra, que pertencia à Sérvia, esse líder desse grupo, foi ele que cometeu esse assassinato tanto ao arquiduque e à sua esposa. Isso aí foi o estopim para que ocorresse já aquilo que já se havia estipulado, né? Aquilo que já estava estipulado e estava mantido ainda por uma paz armada. Nós vimos, a Rússia acaba que, depois do assassinato, a Rússia vai apoiar, claro, a Sérvia e a Alemanha apoia a Áustria. Então, vocês vão ver aqui quais são então esses países que passam a ser envolvidos. Passam a se formar a partir desse estopim, desse assassinato, os blocos antagônicos. Aí eu vou apagar um pouco aqui essa questão da causa, que vocês já entenderam. Então vamos ver quais são os blocos antagônicos desse conflito, que são os países envolvidos, não é? Blocos antagônicos. Quais são esses blocos antagônicos? Como eu falei aqui agora, a princípio, você vê a Alemanha. A Alemanha é o primeiro. Aí você tem que eles, no caso, eles ficam como uma tríplice aliança. A Itália também, que já vem de um processo de revolta, da questão da própria não conquista de território, da questão econômica, que está abaixo das outras, ela se alia à Alemanha. Então, você vem aqui a Itália. E o Império, porque a Áustria era um império, né? O Império Austro-Húngaro. Né? Aí fica essa tríplice aliança. Por outro lado, nós vamos ter a outra tríplice, que é o quê? A Entente, que é aí que nós vamos colocar. Vamos agora colocar a tríplice Entente. Qual seria eles que ficam de fora? Aí você vê o próprio Império Russo, porque eles já só aliam a questão da Sérvia. Isso, gente, já disputa de influência e território dentro daquelas regiões. Então, você vem aqui França, Inglaterra, né? E o Império Russo. Então, essa movimentação de tropas estava iniciando suas atividades, né, no teatro de operações. Então, nós temos aqui que essa Primeira Guerra Mundial, ela foi marcada de 3 fases. Quais são essas 3 fases? Uma das coisas que nós temos que estudar e colocar em destaque. Vou colocar aqui e vou explicar para vocês essas 3 fases que marcaram a Primeira Guerra Mundial. Vou anotar aqui.
chamada de grande movimentação. Então a gente tinha o quê? As tropas que estavam iniciando suas atividades no teatro de operações. Era onde eles se reuniam e operavam-se para manter os territórios, né, na luta lá contra as outras nações. Então era esse teatro de movimentações, de operações de bombardeio. Segunda fase, elas permaneceram imobilizadas. Então, elas estão aqui, a chamada guerra de trincheiras, né? Elas estavam nessa fase mais imobilizadas, nessa fase da guerra das trincheiras. E na terceira fase, foi o movimento da entrada dos Estados Unidos, né? E a saída da Rússia da guerra. Aí culminou mesmo no fim do conflito. Porque o que acontece? A Rússia, tanto que você vai ver nesse processo da Primeira Guerra Mundial, em 1917, que ocorre a Revolução Russa. Né? E o que é que nessa fase aí, na Revolução, precisa essa Revolução Russa? Muda o cenário da Rússia. A Rússia, como eu tinha colocado aqui, era o Império, né? Império Russo, que se alia a França e a Inglaterra, mas a Rússia ela é extremamente agrária, né? No caso, nesse período aqui, era chamado também o Império Britânico, né? Império Britânico, Império Russo e França. Mas a Rússia ela é extremamente agrária, ela não tinha condições, vamos dizer, armamentistas, condição bélica suficiente para suportar as batalhas nessa guerra. Então, o que acontece com a Rússia? A Rússia ela acaba sendo muito sacrificada. Ela era, nessa fase, extremamente ruralista, né? Vocês vão estudar também no conteúdo, vocês podem ver, porque é muito importante essa trajetória do processo russo. Então, antes de ela se tornar, né, a União Soviética, então era o Império Russo, e ela era ruralista, vivia mais da agricultura. Então, para as batalhas, ela não tinha condições bélicas suficientes para suportar os confrontos. Então, as batalhas foram arrasando mais a população, né, massacrando mais toda a população russa. Então, aí que entra em 1917, né, já perto, né, do final, esse processo aqui da Revolução Russa, né, que aí você vai ver que cria-se dois grupos na Rússia, os mencheviques e os bolcheviques, que eles vencem os mencheviques e aí trazem o processo da Revolução Russa. Vocês podem estar estudando também. Tudo isso vocês vão ter que estudar, que está atrelado. O que foi? Qual foi o saldo, né, dessa guerra, desse processo aí? Um saldo terrível de 9 milhões de mortos, né? Nós temos aqui 9 milhões. Aí, nesse caso mesmo, a Rússia ela não tem mais condição de continuar na guerra, mas a Alemanha no caso a Alemanha e a Itália, elas são prejudicadas, porque a Alemanha ela é acusada e penalizada no Tratado de Versalhes, que é importante que exista a assinatura desse Tratado de Versalhes, que aí penaliza, né, e culpa a Alemanha por todo esse processo, porque a partir do momento que tem esse assinado, a Alemanha entra totalmente com apoio ao Império Austro-Húngaro e inicia-se todo esse processo, esse desenrolar forte da guerra, porque ela, no caso, estava mais separada. Nesse contexto aqui também da Primeira Guerra, nós temos já a participação de Hitler, aqui em 1917, né? Que ele se alista como voluntário, e aí quando eu estiver falando na próxima aula da questão da Segunda Guerra Mundial, aí nós vamos ver a participação dele, que ele é voluntário, mensageiro no período na Primeira Guerra Mundial, já ele entra em 1917, ele se alista como voluntário, e aí ele é condecorado 2 vezes nesse processo aqui, e depois disso que a Alemanha ela perde a guerra, ela é penalizada por essas mortes, e aí você vem a questão toda econômica. Vamos colocar aqui as consequências, né? Que é essa parte que eu estou entrando agora.
Aí existiu esse tratado aqui, o Tratado de Versalhes. O que é o Tratado de Versalhes? Aí, antes de falar um pouco desse Tratado de Versalhes, que a Alemanha é penalizada. Nós temos o saldo de 9 milhões de mortos, sem contar as sequelas, que foram em torno de 20 milhões. A extinção dos impérios decadentes, então os impérios a partir daí começam a se desfazer, nós acabamos de falar, não é? Da questão dos impérios, aí você tem o Austro-Húngaro, né? Você se desfaz, vem a Áustria, a Hungria, né? Nós temos o alemão, o otomano, então você tem essa questão toda dos impérios que começam a se desfazer. A Alemanha também ela vem dentro de um processo de império, tanto que na Segunda Guerra Mundial você vai ver que os nazistas tentam montar aqui o Terceiro Reich, que seria o terceiro império, né? Por isso que fala assim, o Terceiro Reich, chama de Terceiro Reich, porque a Alemanha ela foi composta do primeiro império, chamado Primeiro Reich, o segundo que é o Terceiro Reich, o Segundo Reich e o Terceiro Reich, que é com essa questão dos nazistas. Saldo 9 milhões, a extinção desses impérios decadentes, não é? Desde que tem o que? O desmembramento do Império Austro-Húngaro, do Império Alemão, do Turco Otomano, formando o que? Novos países, né? O surgimento o que? De regimes totalitários, tanto de esquerda, que seria o lado comunista, como o de direita, o fascismo, né? Aí consegue o que aqui também como consequência do final dessa Primeira Guerra Mundial? O que foi que eu falei no início? Como a Primeira Guerra Mundial, a gente fala Primeira Guerra Mundial, só que essa grande guerra, ela se passou praticamente toda dentro da Europa. Então, quem saiu mais prejudicado, quem foram mais prejudicados? Os países europeus. Quem lucrou que estava de fora aqui? Quem estava de fora e lucrou muito, que vocês vão sempre estudar isso em filmes e livros? Os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos eles não estavam nessa guerra. Então, guerra aqui, né? Vamos dizer, traz dinheiro. Por quê? Porque tem que vender munição, vai vender armamentos para essas munições, vai vender alimentos, fardamentos para os soldados. Então, tudo isso os Estados Unidos da América, eles lucraram muito com essa questão da Primeira Guerra Mundial. É aí que acontece assim, né? Um auge nos Estados Unidos, né? Na grande potência, fica um período, eles lucram muito com essa Primeira Guerra Mundial, que se passa vendendo produtos para a Europa. Só que aí, em 1929, que aí já é outro assunto, que é o crash, né, chamado de crash, né, da Bolsa, que crash é a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. O que acontece? Só um breve resumo aqui em relação a esse crash da Bolsa em 1929. Os Estados Unidos, claro, eles ficam muito empolgados, a nação americana chega àquele auge todo econômico, né, vendendo muito para os países da Europa que estão lá bem prejudicados, né? A Rússia, principalmente a Alemanha, né? E a Rússia ela já tem em 1917, a Revolução Russa, ela já está começando ali a se fechar para o mundo, né? Mas ele já começa a lucrar muito com a guerra, então ele se torna uma grande potência. Nesse caso aqui, quando as pessoas começam a ser motivadas pelo próprio governo a consumir muito, né? Ele começa a ter aquela ascensão toda, mas os países europeus já não têm tanta condição mais com o fim da Primeira Guerra de continuar comprando com eles. Então eles conseguem o quê? Uma superprodução e acontece que não tem para quem vender. Tem muita produção, mas tem pouca saída. Tem muita oferta e pouca procura. E quando você tem muita oferta, mas tem pouca procura, você acaba tendo um excesso de produtos que não tem quem compre, e aí aconteceu a quebra da Bolsa, né? A quebra da Bolsa de Valores, onde pessoas se suicidaram e os Estados Unidos passam por uma grave crise financeira, mas aí já é outro assunto, né? Mas, enfim, como consequência da Primeira Guerra Mundial, nós temos essa ascensão econômica, né, dos Estados Unidos, que ele vai se tornar aqui, com o final da Primeira Guerra, a maior potência mundial. Ele só sofre essa quebra econômica depois, em 1929. Né? E aí você vê todo o processo da Alemanha
Alemanha arrasada, juntamente com a Itália. A Itália tem um saldo aqui de 70 mil mortos nesse fim da Primeira Guerra Mundial. Né? Já falamos aqui, causas, consequências e estopim. Agora eu vou colocar aqui, nós estamos finalizando o fim, né, dessa etapa dessa nossa primeira aula. Vamos passar para a próxima, que é sobre a Segunda Guerra Mundial.